Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula agora de biotecnologia, falando sobre clonagem, tá? Biotecnologia também pode ser chamada como engenharia genética, tá? É uma área aí da genética que a gente está estudando em algumas aulas aí no nosso canal. A gente já viu células-tronco e agora a gente vai ver clonagem. Bom, o que é a clonagem? A clonagem é um termo que acho que vocês já escutaram, né? Bastante usado na ciência aí para falar sobre o processo artificial, tá? De reprodução, tá? De clones. Então, o que é clonagem propriamente dito? É um processo artificial pautado na produção de cópias genéticas, organismos idênticos, tá? De determinados seres vivos. Então, através de quê? Através do DNA. Então, esse tipo de clonagem, ela pode ocorrer também de forma natural, tá? Que a gente pode ver aí na reprodução de algumas bactérias, por exemplo, né? Das bactérias de forma assexuada, de alguns fungos. Essa clonagem ocorre de forma natural. Nos seres humanos, a gente vê a clonagem natural com os gêmeos univitelínicos, tá? E também quando a gente pega, tá, gente? A gente mesmo faz clonagem, né? No nosso dia a dia. Quando a gente pega, por exemplo, uma plantinha de um local e a gente planta, que a gente achou bonita, tal, de um lugar, e a gente planta no vasinho na nossa casa. Isso também a gente tá fazendo um tipo de clonagem, tá? Clonagem vegetativa. Então, ela pode ocorrer de maneira natural ou de maneira artificial, tá? A artificial, tá? São utilizadas células somáticas. E o que são essas células somáticas? Primeiramente, as células somáticas são células diploide, tá? São praticamente todas as células do nosso corpo, exceto os nossos gametas, que são células haploides. Então, todas as outras células, elas são somáticas, tá? Então, elas são capazes, né, elas são usadas para fazer esse tipo de clonagem, porque elas são diploides e a gente vai produzir, assim, através dessas células, cópias de um mesmo organismo, tá bom? Então, a primeira clonagem, eu acho que vocês já ouviram falar, é da ovelhinha Dolly. Tá? Ela aconteceu em 1996 no Instituto Roslin, na Escócia. Eles criaram o primeiro mamífero, né, por meio de uma técnica chamada de clonagem reprodutiva. A gente vai ver aí que tem outros tipos de clonagem, tá? Então, essa ovelha, né, ela ficou conhecida como Dolly e ela foi produzida através de uma célula somática de uma glândula mamária de um animal adulto. Então, as células somáticas a gente tem por todo o nosso corpo. Então, essa ovelha foi retirada uma célula de glândula mamária e através dessa célula da glândula mamária de um organismo já adulto, né, de uma fêmea, foi produzido essa ovelha, certo? Foi clonada essa ovelha. Então, o que é que os pesquisadores fizeram? Eles transferiram o núcleo de uma célula dessa glândula de uma ovelha para um óvulo que não tinha núcleo, tá? Que a gente chama enucleado ou anucleado, tá? Foi se retirado o óvulo doador, se retirou o núcleo para colocar o material genético, né, dessa ovelha, certo? Que foi retirar material genético dessa célula somática da ovelha da glândula mamária. E foi colocado no óvulo doador, que não tinha núcleo. Aí a célula, né, após aceitar, ela começou a se comportar como um zigoto e foi formando, né, logo após a fecundação, ela começou a sofrer lá as mitoses para poder formar um novo indivíduo. Então, após feita a transferência do núcleo, tá, para um óvulo anucleado, essa estrutura foi inserida no útero, certo? De uma outra ovelha. Então, eu tenho uma ovelha A, que foi a doadora, certo? Da célula somática, em que se tirou o material genético. A ovelha B, em que foi doado o óvulo,
em que se retirou o núcleo. Depois tem dessa ovelha, desse óvulo, foi injetado material genético, né, da ovelha A, e uma ovelha C, certo? Que seria a mãe, a barriga de aluguel, tá? Aí da história. Aí, Dolly nasceu com isso, né? Ela, depois que funcionou tal, a fecundação, inseriu lá o óvulo fecundado na ovelha C, né? Que foi a mãe de aluguel. Foi desenvolvido e assim nasceu a Dolly no dia 5 de julho de 96, tá? Mas ela sobreviveu por um tempo e morreu no dia 14 de fevereiro de 2003 por uma injeção, tá, letal, porque a bichinha já estava sofrendo por conta de complicações de doenças pulmonares, né? Estudos dizem, né, que essa ovelha, ela sofreu essas complicações já por conta de envelhecimento precoce. Aí a gente pode achar que foi até fácil clonar a Dolly, mas para poder conseguir esse óvulo fecundado que aceitou o material genético de outra ovelha, se perdeu mais ou menos 276, né, outros óvulos aí. Então, não foi tão fácil, não é tão fácil esse método de clonagem, e há uma perca de material aí. Por isso que tem a questão aí da ética, né, bate muito com a ética, principalmente a questão de clonagem em animais e pior ainda em seres humanos. Por conta, vem a questão da ética, da perda de material genético, da perda de embriões, da questão da religiosidade e entre outros, tá? Mas aí a gente não vai debater isso aqui agora não. Bom, tipos de clonagem. A clonagem, ela pode ser natural, como eu falei, o caso dos gêmeos univitelínicos, seres idênticos que possuem o mesmo genoma, né? Ou também as reproduções bacterianas. Clonagem induzida, que é a reprodução assexuada realizada artificialmente em laboratório, tá? Para produzir clones. Clonagem reprodutiva, que foi o caso que foi como foi feita a ovelha Dolly, tá? Através de células somáticas que vai dar origem a outro indivíduo. Como tá aqui na imagem, ó. Como eu tava falando, tem uma ovelha A, que foi retirada, né, a célula lá da glândula mamária dela, tá? Aí, a ovelha B, que doou o óvulo, que foi retirado o núcleo. Aí, se colocou o material genético da ovelha A no óvulo da ovelha B, que estava anucleado, né, que tinha sido removido o núcleo. Quando houve a fecundação, aí foi inserido em uma ovelha C, que seria a barriga de aluguel aqui. Aí ele se desenvolveu normalmente na ovelha C até nascer a ovelha Dolly, tá? Agora, gente, se perguntarem a vocês qual o DNA que essa ovelha C tem aqui, ela tem material genético da C, da A, da B? Então, da C ela não tem nada, certo? Foi a barriga de aluguel. Da B, ela vai carregar o material genético, certo? Dela vai ser uma cópia da A, aliás. Da A, ela vai ser uma cópia da A, né? Então, ela tem todo o material genético aqui da A. Porém, o DNA mitocondrial, tá? Dessa ovelhinha aqui, da clone da A, ele vai ser, o DNA mitocondrial dele é o da ovelhinha B, certo? Por quê? Foi as organelas, né? A mitocôndria, as outras organelas, o citoplasma que essa ovelhinha aqui foi clonada, foi da ovelhinha B, tá? E a gente sabe que esse DNA mitocondrial vem, né, do citoplasma de origem materna. No caso aqui, ele foi apenas dessa ovelhinha B, já que a ovelhinha A só entrou com material genético, tá certo? Mas o citoplasma, as organelas todinha da B, tá bom? Isso é só uma questão, caso vocês vejam aí uma questão de clonagem abordando isso, tá certo? Bom, outro tipo de clonagem, né, e o último tipo que a gente vai ver hoje é a clonagem
terapêutica. Então, essa clonagem, diferente da reprodutiva, ela não vai ter o objetivo de criar um novo indivíduo. Não. Ela tem o objetivo a formação de células-tronco, né? Aquelas células-tronco que a gente viu em uma outra aula, tá? Aqui no canal. Células-tronco com fins terapêuticos, tá? Então, poderia ser utilizado no tratamento de doença, como o mal de Alzheimer e de Parkinson, doenças degenerativas, certo? Então, a clonagem terapêutica tem esse objetivo, tá? O embrião não vai ser colocado no útero para o desenvolvimento de um novo ser. O uso de embriões, tá? Nos estágios iniciais, por exemplo, também vai bater aí com a ética, tá certo? Então, a clonagem terapêutica, ela não tem finalidade de formar um novo indivíduo. Ela tem finalidade de criar células-tronco. O método da clonagem também ele é utilizado na engenharia genética para formar transgênicos, que vai ser o tema da nossa próxima aula aqui do canal, tá bom? Então, vamos agora dar uma resumida geral no que eu falei, né? Como é que poderia clonar um indivíduo, tá? Aqui eu coloquei a clonagem de um animal, já que o de um homem não, a gente não porque por questões éticas não é nem se cogitado, né? Então, o animal, como eu disse aqui, como foi que foi feito a Dolly? Ovelhinha A, material genético aqui, célula da glândula mamária. Foi retirada uma célula do tecido, aí foi a glândula mamária, mas poderia ter sido de outra parte. Dessa célula somática, né, diploide que eu falei, vai se retirar o material genético, tá? Aí, que é o que vai estar no núcleo. Uma ovelhinha B, eu vou ter, ela vai doar os óvulos. Aí, desses óvulos, vão remover o núcleo. Aí, o material genético da ovelhinha A vai ser inserido no óvulo da doadora, tá? Da ovelhinha B, por exemplo. Foi inserido, fecundou, vai se comportar como zigoto, tá certo? Aí vai começar a sofrer lá as suas mitoses e tal, e vai ser um embrião jovem, né? Vai ser inserido em uma ovelhinha C, tá certo? Aí, essa C aqui seria a mãe de aluguel. No caso aqui, eu tive 3 ovelhinhas, mas eu posso também, de uma única ovelha, tirar um núcleo e ter apenas, certo? Se for uma fêmea, essa daqui, essa mesma aqui, eu retiro o núcleo, ela mesma pode doar o óvulo e ela mesma pode ser a barriga de aluguel, certo? Agora, se fosse um macho, tinha que ter uma ovelha macho para doar o material genético para poder fazer a clonagem dele e a mãe de aluguel, tá? Então, aqui eu tenho 3 ovelhinhas, mas poderia até ser reduzido aí esse caso. Então, entenderam? Retira o material genético, coloca em uma célula que não tem o núcleo, tá? Que é o núcleo que vai estar material genético. Após a inserção do núcleo com o material genético na célula anucleada, a gente vai colocar essa célula agora, que se comporta como zigoto, em uma barriga de aluguel. Aí esse embrião vai começar a se desenvolver e dar origem a um novo indivíduo. Isso seria a clonagem. A clonagem reprodutiva. Já a clonagem terapêutica, como a gente viu, ela é feita em laboratório, certo? E não tem fins de fazer um novo ser, e sim células-tronco, ou como a gente vai ver também os transgênicos em breve, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até uma próxima aula, gente. Tchau, tchau.